Fala, mulherada, tudo bem? Que saudade de vocês. Eu quero pedir perdão aqui, porque semana passada, né, eu fiquei enrolada, né? Aconteceram algumas coisas extras, eu tive que resolver em cima da hora, acabei que não consegui resolver. E quando sai, né, ali da minha programação mental, eu não consegui ter tempo de parar para gravar o vídeo. Fim de semana para mim é muito difícil porque eu tenho já como posso dizer, minha programação, né, aquilo que eu faço aos finais de semana e não tem como eu mudar, é muito difícil eu conseguir parar. Mas a gente vai dar continuidade ao nosso módulo hoje, o módulo 2, né? No módulo um a gente falou um pouco sobre o que é culpa, quais são os tipos de culpa, como ela acontece. E no módulo 2 a gente vai falar sobre os efeitos da culpa, que é muito importante. Nós sabemos que a culpa, ela tem um efeito, um impacto tanto psicológico como físico na nossa vida. O sentimento de culpa é um grande causador de transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade. E isso é uma coisa que ultimamente, né, tem sido muito disseminado. Por que esse sentimento? Porque quando a gente sente a culpa, a gente começa ali a deixar esse sentimento, né, dominar o nosso coração e a nossa mente, a gente começa a retroalimentar outras dores, né? Então, assim, vou falar uma coisa bem nada a ver, né? Bem, sei lá, exagerada. Você quebra um copo, né? Um copo muito importante para sua família, sabe aquela pessoa que tem aquele xodózinho com copo? E aí você fica ali, aí você chora, se sente culpado. E ai meu Deus, os céus, ouvidos. Ao invés de você falar assim, não, eu vou comprar outro copo, vou colocar outro copo no lugar, né? Vida que segue, me perdoa. E não, a gente fica ali naquele sentimento. Ai meu Deus, era o copo, não sei o que, não sei o que lá. E a gente não consegue sair desse ciclo. Então, o que que acontece? É quando a gente deixa essa culpa tomar conta da gente. E a gente, né, todo mundo tem uma fragilidade emocional. E aí essa culpa, ela é como uma bactéria, ela é como um vírus e ela vai tomando conta da nossa mente, tomando conta dos nossos sentimentos e daqui a pouco isso está inundado dentro da gente. Esse sentimento de culpa, ele é social. Então, quando você tem já esse sentimento de culpa dentro de você, você tem o tempo todo você sente culpa pelos outros, pelo que o outro fez. Você poderia ter ajudado, você poderia ter avisado a pessoa, né? Sabe? É, uma coisa que acontece muito, você vê alguém com a barguilha aberta, né? Ali o fecho da calça aberto, você não fala, depois você fica, poxa, por que eu não falei? Eu devia ter falado. Ai, meu Deus do céu, a pessoa ficou lá passando vergonha. Sabe? É o tempo todo se questionando, se colocando em prova, porque sente culpa das coisas que não fez pelo outro, das coisas que fez pelo outro, e é o tempo todo isso corroendo o coração e a mente. E isso, né, causa transtornos mentais e físicos na gente. E alguns desses são sentimentos de angústia persistente, mau humor constante, pensamento autodepreciativo, comportamento autodestrutivo, insônia, pavor noturno, pesadelo, autossabotagem, atitude compulsiva, sentimento de indignação, e de não merecimento, de indignidade, não merecimento, remorso e diálogo interno de autoacusação. Olha quanta coisa você começa a sentir e a fazer contra si mesmo por conta de culpas que você vai retroalimentando, você vai alimentando. A culpa é algo que é natural na gente, né? Eu costumo dizer que quando a mãe está gerando, aquela criança que está ali dentro do ventre, ela tem uma sensação de que o mundo gira em torno dela. Por quê? Porque todo mundo que chega beija a barriga, passa a mão na barriga, pergunta como é que tá o bebê, como é que tá a gestação, o quartinho tá sendo, a casa está sendo modificada porque ele está chegando, porque ela está chegando, e tudo está em volta. Quando ele nasce, a visita, todo mundo quer ver o bebê, todo mundo quer pegar o bebê, então ele tem essa sensação de que, olha, tudo que acontece em volta é por minha causa. Então, quando algo ruim acontece, ele também vai pensar e vai sentir que é por causa dele. Por isso que muitas vezes uma criança dentro de um lar onde os pais se separam, onde tem muita briga, ela cresce com um sentimento de culpa. E eu cuido muito de muitas mulheres e eu falo assim, em alguns momentos, em algumas delas eu falo, nossa, você tá com a síndrome da filha boazinha, porque é aquela criança que tá vendo tudo dar errado
Então, o sentimento de culpa, o sentimento de, olha, eles estão brigando por minha causa. Olha, sou eu que estou causando isso. Então, ela começa, então, eu não vou arranjar mais problema para ele. Então, ela se torna uma pessoa muito boazinha por causa de um sentimento de culpa que vai alimentando. E essa pessoa boazinha se torna um adulto que diz sim para todo mundo, que não diz não para ninguém, que se sobrecarrega e que faz isso ou que faz aquilo. Ou cresce uma pessoa mal-humorada, ou cresce uma pessoa que o tempo todo está se acusando. Então, porque é culpada, porque os pais se separaram, é porque tem briga, porque um copo caiu, a culpa é dela. Então, a gente vai vivendo esse ciclo de culpa, que no final nós não temos essa culpa, né? São coisas que o nosso inconsciente vai fazendo, que a nossa imaturidade, né, na infância ali, né, quando a gente está crescendo, faz a gente acreditar, né? O nosso inconsciente, aquilo que a gente tem, a quantidade de informação que a gente tem, faz a gente pensar isso. E eventos que vão acontecendo ao longo da vida, que faz a gente se sentir culpado, se sentir diminuído. Então, a gente precisa, sim, né, não alimentar esse sentimento, né? Porque a culpa, ela pode ser uma culpa positiva, porque assim, se eu sou culpada de algo, eu preciso olhar para isso. Então, ó, se a culpa é minha, eu também tenho o poder de mudar essa situação, né? Então, assim, se algo aconteceu por minha culpa, eu também tenho ali o dever, eu tenho uma possibilidade de mudar aquela situação. Então, se eu quebrei um copo, eu tenho a possibilidade de comprar um copo novo. E assim a gente vai. A gente não pode chorar em cima do que aconteceu. A culpa é muito isso, é chorar em cima do que aconteceu e ficar ali, em cima do que aconteceu o tempo todo. Então, você vai alimentando, mas quando você vê, aconteceu, mas vamos lá, o que que eu posso fazer? E sai de cima dessa culpa e você faz o caminho inverso, você não alimenta ela, mas quando você alimenta e você acostuma a alimentar, você vai para um caminho muito ruim. E a culpa também ela faz o quê? Um afastamento nas relações. Dificulta as relações. Por quê? Porque você vem com um padrão de dar muito e você dá o tempo todo. O tempo todo você entrega. Diz sim o tempo todo a filha boazinha, né? O filho bonzinho que faz tudo certinho. Só que em algum momento o dar demais vai fazer com que você sinta que você não é valorizado, que você não merece. E aí isso só alimenta, só alimenta. E a culpa vai fazer esse afastamento, né? Por quê? Porque você vai começar a não querer se envolver com pessoas, porque você vai achar que as pessoas elas estão te explorando, quando na realidade você que não consegue sair do ciclo de culpa e tá o tempo todo entregando para poder compensar um sentimento que está dentro de você. Então, é um ciclo difícil de quebrar, é um ciclo difícil de se mudar, mas não é impossível, né? Você precisa olhar para tudo isso e você precisa dizer, não, aconteceu, mas eu posso mudar essa situação. Ou eu não tive controle sobre isso, como a gente falou no outro, né? A culpa é inconsciente, é quando você faz algo, acontece algo e você não tinha consciência daquilo. A culpa consciente é quando você quer mesmo fazer besteira. E o sentimento de culpa inconsciente, que é aquele sentimento de culpa que você não sabe por quê. Mas quando você tem esse sentimento, você também tem o poder de mudar essa situação. Então, quando você deixa esse sentimento te envolver, você se torna muito autocrítico, o tempo todo se criticando, tudo que faz você se critica, tudo que faz você se anula por conta de uma culpa e por algo que não tem nada a ver com o que está acontecendo naquele momento, né? Então, esses são os efeitos da culpa que podem te levar a uma depressão ou ansiedade generalizada. Por quê? Porque o tempo todo a culpa está alimentando dores e fragilidades que você tem no seu emocional. Então, no próximo módulo, a gente vai falar sobre algo muito importante para que você comece a romper esse ciclo de culpa, tá bom? Um beijo e tenha uma boa noite.